Está começando o Câmara Mulher, um espaço dedicado à reflexão, ao debate e à valorização da mulher na sociedade. Hoje vamos conhecer o trabalho da OAB Mulher. Conosco está a Camila Lima, que é a presidente da comissão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui hoje falando da importância da OAB Mulher, a importância da advocacia e da valorização da advocacia feminina, não só para a nossa classe, mas para toda a sociedade. Camila, nos fale um pouco da sua trajetória, como que surgiu esse convite para a presidência da OAB Mulher? Então, é interessante porque o direito sempre perpassou minha vida. Eu sou graduada em Direito pela Unimontes, lá também fiz meu mestrado em Desenvolvimento Social e por muito tempo eu estive na área mais acadêmica. Então, fui pesquisadora CAPES, FAPEMIG, pesquisei Direitos Humanos na Cátedra Jean Monnet da União Europeia. Então, a minha visão foi muito, por vezes, acadêmica. Até que a advocacia vem para a minha vida, então eu saio desse ambiente acadêmico e eu passo a ver, encarar e sentir o que é ser uma advogada no mercado. Porque nós, enquanto mulheres, nós perpassamos por problemas que os advogados, homens, não passam. Então eu vivi isso. E muito nova, fui convidada, eu já fazia parte da comissão para ocupar a presidência pelo nosso presidente, Dr. Herbert, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico e realmente plural na OAB aqui de Montes Claros. E aceitei o convite, foi desafiador, já tem um ano que eu estou aí enquanto presidente. Fizemos e fazemos muitos trabalhos para realmente valorizar a advocacia feminina aqui na região e não só a nossa classe, como todas as mulheres. Então, eu acredito muito e eu venho desse lugar, então nasci na periferia aqui de Montes Claros, sou Grande Santos Reis. Então, para mim, enquanto gestão, o que eu quero deixar de rastro é, sobretudo, impactar as mulheres, impactar todas as mulheres. Claro que o meu foco, sem sombra de dúvidas, é a nossa classe, mas que a nossa classe possa cumprir o mandamento constitucional, que é realmente ser esse anseio social que nós tanto precisamos. Para quem está em casa e não conhece, eu gostaria que você explicasse o que é a OAB Mulher. Claro. Então, nós primeiro precisamos entender o que é a OAB. A OAB é essa entidade de classe, é a única que está na nossa Constituição, foi e é muito importante para o processo democrático. A OAB foi quem, lá em 64, pós-ditadura militar, lutou para acabar com aquilo. Então, a OAB tem essa função mesmo, democrática no Estado Democrático de Direito. E aí, a OAB ela é formada por múltiplas pessoas. Então, dentro do sistema OAB, nós temos comissões. E essas comissões são importantes para trazer políticas próprias para grupos próprios. Então, nós temos a OAB Mulher, que luta para capacitação, emancipação da mulher advogada, para entender quais são as questões e, para além disso, a valorização da mulher na sociedade também, que perpassa a função da nossa OAB. Tem também a OAB Jovem e outras comissões, mas eu acredito que a OAB Mulher tem essa função primordial, que é a valorização da mulher advogada para a sociedade. A OAB, a comissão, né, atua em diversas frentes. Quais são as ações, né, que são realizadas? Igual a senhora falou que já está há um ano, né? Sim. A comissão. Quais são as ações que são realizadas? Então, o primeiro plano é a valorização da mulher advogada. Então, formações, eventos. Então, ano passado, nós tivemos um ano cheio de eventos para valorizar a classe, para valorizar a mulher advogada. E, para além disso, a gente pensa em outros aspectos. Porque para mim, como eu disse, é muito importante deixar rastro, gerar impacto e transformação. Então, ano passado, além desses eventos que nós fizemos para a valorização da mulher advogada, nós estamos ali junto ao CRAM, aqui na cidade. Então, nós formamos um núcleo, que é um núcleo que é um núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher, que está lá no CRAM, com prestação jurídica gratuita para a população. Esse trabalho é fantástico, coordenado brilhantemente por doutora Darlis, faz parte da nossa comissão, e nós conseguimos algumas coisas bem interessantes. Ano passado, por exemplo, nós fizemos o projeto Beleza que Transforma, de modo que a advogada que sofreu violência doméstica, ela pode nos procurar e ela tem acesso a tratamento gratuito. Então a gente fechou parceria com a clínica aqui de Montes Claros, com um médico renomado, e a gente consegue oferecer esse trabalho. A mulher também que sofre violência no CRAM, nós tivemos semana passada, inclusive a doutora Darlis estava lá acompanhando, e isso acaba que é uma ferramenta de redescobrimento dessa mulher para si,
para a sua autoestima e óbvio que isso volta para a sociedade. Então são vários os trabalhos, a gente tem esses projetos paralelos, a gente faz eventos, a gente busca a valorização da mulher advogada e esse impacto social da mulher como um todo na sociedade. Nossa, eu quero conversar mais em seguida um pouquinho mais sobre esse trabalho junto com a Ucran. Claro. Mas antes, eu queria que a senhora pontuasse a importância desse espaço dedicado a pautas femininas dentro da OAB. Perfeito. A gente sabe, e é muito bonito dizer, que na Constituição existe que homens e mulheres são iguais. Contudo, nós sabemos que existem alguns grupos que são minoria. E quando eu digo minoria, por óbvio, é preciso explicar isso para o público de casa, não está ligado à quantidade. Porque o público majoritário de advogadas é majoritariamente feminino. Contudo, espaços de poder ainda são dados, sobretudo aos homens. E dados porque não são conquistados. Sim. São espaços que historicamente eram e continuam sendo ocupados por homens. Então, ter essas comissões próprias é de suma importância para a gente pensar como essa igualdade formal, que é que está na Constituição, ela seja garantida na prática. Ou seja, como que nós, mulheres, seremos efetivamente iguais aos homens no sentido de direitos, de possibilidades. Então, é este o aspecto de garantia dessa igualdade que a gente chama no direito de igualdade material. Então, qual política pública que eu vou criar para que essa mulher, que tem problemas que são completamente diferentes dos homens, então a advogada, por exemplo, quais são os problemas dela que diferem de um colega que é advogado? Ela tem que lidar com filhos que, por vezes, por mais que o homem é pai, hoje no Brasil, majoritariamente as mulheres que fazem esse cuidado. Ela tem que lidar com questões na sua profissão que o homem jamais vai encarar. Que ele jamais vai entender o que é dupla, tripla jornada. O que é você sofrer assédio no seu local de trabalho pela condição de você ser mulher. O medo que por vezes nós temos. Ele não sofrerá preconceito estando, por exemplo, as advogadas criminalistas que estão ali ocupando espaços. Então, são outras questões que precisam ser amparadas por um olhar próprio. Por isso essas comissões, por isso a importância da valorização da mulher advogada, que é sobretudo a nossa função, eu enquanto presidente e também o nosso presidente Herbert. A gente trabalha para isso, para que toda a advocacia norte-mineira sinta-se representada e sinta-se efetivamente cuidada. É essa palavra. E aproveitando esse gancho, como que você vê, quais são os principais desafios? Porque além dessa questão, né, do maioria masculina, né, tá ali no ambiente predominantemente, né, masculino, isso também é cultural, né, já vem há muito tempo, mas e hoje? Quais são os principais desafios que a senhora acha que a mulher advogada enfrenta? Nossa, são diversos desafios que a gente enfrenta. Existe esse desafio da dupla, tripla jornada. Existe o desafio que ainda, eu costumo dizer, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Pierre Bourdieu. Ele fala que a gente vive sempre em um campo de disputa. E às vezes esse campo de disputa ele é invisível, a gente não percebe, mas a gente vive, a gente sente ele na pele. Então a angústia que você, mulher advogada, e você, mulher que está me assistindo, sente, que você não sabe nomear, por vezes vem desse campo de disputa. Ou seja, eu enquanto mulher, às vezes causa estranhamento. Às vezes parece que aquele lugar não poderia ser meu, ainda que eu tenha estudado, ainda que eu tenha me esforçado, ainda que eu tenha uma formação muitas vezes superior ao do homem. Eu ainda recebo menos, eu ainda ocupo menos lugar de poder, eu ainda tenho menos acesso e ao mesmo passo eu ainda tenho mais tarefas, porque eu trabalho mais, trabalho em casa, trabalho com a advocacia. Então, eu acumulo funções e diminuo espaços de poder. Eu estudo mais, trabalho mais, me dedico mais e vive sempre com essa angústia que a gente, por vezes, não sabe nomear. Como se o lugar que a gente ocupasse não fosse nosso de direito. Então, é um campo de disputa mesmo, de espaço. Este lugar é meu. Eu estou presidente. Este lugar é meu. Eu sou advogada. Eu sou advogada e mereço respeito. Então, às vezes a gente percebe este lugar mesmo, que é de profunda angústia, por vezes, aí, usando a psicanálise. Quais seriam os caminhos para mudar esse cenário? Eu acredito, e eu já pensei, já escrevi, já conversei, já ouvi, já senti, vivo isso na pele, que não será algo que a gente muda de um dia para o outro. Não será algo que a gente muda tampouco com grito, tampouco com necessariamente manifestação, mas é um trabalho geracional de entender que, em primeiro plano, nós podemos ocupar esse espaço
Então nós mulheres, nós precisamos nos unir, nós precisamos admirar umas às outras, nós precisamos lutar por políticas públicas, votar em mulheres, ocupar espaços para mulheres. Então o primeiro plano é nosso, é nossa responsabilidade. Também é nossa responsabilidade ensinar os nossos meninos e as nossas meninas, nossas crianças, que este lugar pode ser das meninas e que os meninos devem as respeitar. Então o primeiro plano é este, é a nossa responsabilidade. E o segundo plano é como que a gente vai viver nessa sociedade. E é interessante a gente pensar, semana passada eu estava palestrando sobre feminicídio. E o Brasil, nós temos legislações sobre violência contra a mulher muito boas, legislações modernas que realmente amparam, mas por que não vem sendo suficiente para responder às demandas sociais? Por que a gente vem percebendo e sofrendo tantas violências? É só ligar o jornal que a gente vai perceber isso. Isso vem desse campo de disputa. E aí a gente precisa falar também da crise da masculinidade. Eu falei com você que nós, mulheres, estamos ocupando mais espaços. Sim. Nós estamos saindo para o mercado de trabalho, estamos lutando para ganhar mais, estamos com formação técnica muitas vezes superiores aos dos homens. E por que ao mesmo tempo que nós estamos ocupando mais espaços, parece que a violência vem crescendo? Por quê? O homem entra em uma crise de masculinidade. Ora, essa mulher não precisa mais de mim. Eu não preciso mais ser o provedor. Qual que é o meu lugar? Então a gente precisa também trabalhar com os homens a própria autoestima deles, para que eles não se tornem violentos, como alguns vêm se tornando, de entender que o lugar deles não é só prover financeiramente, mas qual que é o lugar deles no mundo, qual que é o lugar deles nessa sociedade. Então, em primeiro plano, tem a nossa autorresponsabilidade, em segundo plano, tem esse olhar profundo das relações, que não é só educação necessariamente, sim, mas a gente pensar qual o nosso papel, qual a nossa função no mundo. E aí sim pensarmos políticas públicas e não só legislação, mas políticas públicas. Como que a gente vai transformar isso realmente? Como que a gente vai chegar nessa sociedade? Como que a gente vai ensinar os nossos meninos, ensinar os nossos homens, ensinar as nossas mulheres que elas podem sim ocupar espaços. E aí, veja o meu exemplo. Eu vim de uma periferia, eu cresci no Santos Reis, Rua Geraldino Machado, filha de costureira, filha de mãe solo, fiz graduação na Universidade Estadual de Montes Claros, mestrado, fui pesquisadora na União Europeia e hoje eu estou aqui falando com você na TV Câmara, com 30 anos. Então esses espaços, eles podem e devem ser nossos. A gente precisa ter a audácia e a coragem de ocupá-los. É óbvio que haverá resistência, mas que sejamos as primeiras com coragem. As primeiras não, as com força para continuar encarando, porque muitas mulheres já vieram abrindo esses espaços. Que a gente continue abrindo esses espaços para outras. Camila está ali, hoje acompanhando, por exemplo, o Dia da Advocacia. A gente precisa continuar abrindo esses espaços para as novas gerações. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos falando sobre o trabalho da OAB Mulher em Montes Claros. Até já! Voltamos com o programa Câmara Mulher, que hoje recebe a presidente da OAB Mulher, a advogada Camila Lima. Nós falamos sobre os desafios da mulher como advogada, também na sociedade. E antes da gente entrar na questão social, eu gostaria, Camila, que você deixasse uma mensagem para as mulheres que desejam fazer o curso de direito, que desejam advogar, mas têm o medo, como a gente conversou anteriormente. O medo nunca pode nos mover. Nós temos que ser movidos pela coragem. E eu sei que por vezes a gente pensa que alguns espaços não podem ser nossos, mas a gente precisa ter a coragem, porque coragem é o ingrediente principal para quem quer ter uma vida plena. Então, o que eu poderia dizer para quem quer ocupar esse espaço e fazer direito é: tenha a audácia de ter coragem, tenha a audácia de ocupar esse espaço, porque nós precisamos de você. Então vamos entrar nesse assunto. Nós falamos aí das ações realizadas pela OAB Mulher aqui em Montes Claros, e uma delas é de extrema importância, todas são, mais uma agora, até mesmo como a gente estava falando sobre a questão da violência contra a mulher, é esse trabalho realizado com o CRAM. Fala um pouco para a gente sobre isso. Aqui em Montes Claros, nós temos uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher.
Isso foi um trabalho, eu me lembro, eu estava na universidade ainda, o Guilherme Reidel, ele é promotor, à época ele estava com essa pauta, ele era meu professor de Direito. E aí eu me lembro que à época já havia esse sonho de criar uma rede de enfrentamento. Qual seria a necessidade de uma rede? Existem várias instituições, entidades, todas lutavam contra a violência contra a mulher, mas muitas vezes não havia uma comunicação. Então ficava todo mundo fazendo um trabalho e não juntavam-se forças. E aí conseguimos fazer essa rede de enfrentamento, da qual a OAB tem uma cadeira, da qual a OAB faz parte. Porque, como eu expliquei anteriormente, nós temos essa função democrática mesmo, enquanto entidade de classe. A OAB não é ser advogado, ser advogada, não é só uma profissão. E aqui eu não estou falando de um campo vaidoso ou egóico, mas de um campo que nos ensina e que nos molda a dar a nossa vida a serviço do outro. E a esse serviço abstrato e forte que é defender o Estado Democrático de Direito de modo pleno. Então, quando eu falo em democracia, eu falo direitos das mulheres como um todo. Então, não adianta falarmos que temos democracia se a gente vive em uma sociedade muito desigual. Que democracia é essa? Então, a OAB tem essa função e faz parte da rede de enfrentamento. Então, nessa rede nós temos o CRAM, que é um serviço municipal, que é interessantíssimo e vem sendo muito bem desenvolvido. Claro que a gente precisa melhorar sempre, mas já é algo, comparado com outras cidades, realmente que nos dá orgulho enquanto Montes Clarenses. Então, o CRAM, hoje a mulher que sofre violência, ela pode procurar o CRAM. Lá, ela vai ser direcionada. Então, ela vai ter tanto o acompanhamento psicológico e, se necessário for, o acompanhamento com as advogadas que fazem parte. Então, a nossa OAB Mulher, a gente fez um núcleo, que são advogadas que estão lá nesse núcleo de enfrentamento à violência e que prestam assessoria jurídica gratuita. Então, você, mulher, que está em um relacionamento abusivo, você que sofreu violência, você não precisa continuar nessa situação. Quando a gente diz que você não está sozinha, isso não é um discurso meramente bonito e político. É realmente, você não está sozinha. Procure o CRAM, a gente vai deixar o número de telefone aqui na edição, peço pessoal, procure o CRAM, porque lá você vai ter tanto acompanhamento psicológico para voltar a se sentir mulher, porque muitas vezes roubam isso da gente, acompanhamento jurídico e, se você precisar, medida protetiva, abrigo, tudo isso a gente consegue pensar e realmente cuidar dessa mulher. Ontem mesmo, sábado, eu estava com uma mulher que me contava o quanto que o CRAM foi ímpar na vida dela, porque ela conseguiu sair de um casamento em que ela sofria violência para realmente estar nessa vida plena que hoje ela tem. Apesar da gente saber de violência processual que pode acontecer, dos percalços que acontecem, mas antes você sair hoje de um relacionamento abusivo e passar os desafios de sair dele, do que viver uma vida inteira nessa prisão, que é um relacionamento adoecedor que muitas mulheres estão. Então a OAB, ela está lá junto ao CRAM para fazer esse papel social, para fazer essa devolutiva social e garantir que as mulheres tenham vida plena igual aos homens, que não seja só um mandamento bonito, constitucional, mas que seja vivido plenamente e sentido por todas as mulheres. É importante falar também do quão importante é esse acesso à orientação jurídica de forma gratuita, né? Sim. Então, a gente sabe que boa parte das mulheres estão em relacionamentos abusivos por dependência econômica. Eu estou falando, sabe de quê? A mulher que não tem dinheiro vai pegar ônibus para ir até o centro para fazer a denúncia. E aí ela entra em contato com o CRAM, a gente manda alguém buscar. É este o nível que a gente tem de violência e de violências que são múltiplas. Então, às vezes, a gente está falando de uma mulher que sofreu tanta violência patrimonial que ela está sem seu documento, que ela está impedida de trabalhar e que ela não tem condição sequer de se locomover. Então, perceba que você ter algo e fornecer algo gratuito para essa população é de suma importância. Não tem como a gente falar de violência contra a mulher e não pensarmos em todas as mulheres. É muito bonito a gente falar na televisão de combate à violência contra a mulher e etc. Mas, pera lá, essa mulher ela vai sair de casa. Ela vai para onde? O município vai oferecer para ela um abrigo lá? Essa mulher vai arrumar uma creche para os filhos dela? Como que ela vai sobreviver até sair a pensão? Então, como que eu vou contratar um advogado? Eu não tenho dinheiro muitas vezes para comer. Como que eu vou contratar um advogado? Então, é de suma importância você estar acompanhado de um advogado,
Mas a gente tem que entender que nem todas as pessoas têm essa condição. Por isso, o município e todos nós temos essa função imperativa de pensarmos ferramentas e políticas públicas para garantir o acesso dessas mulheres à justiça. Inclusive, o município pensar em políticas para valorizar também as advogadas, porque hoje estão fazendo um serviço gratuito, mas a gente pede e luta para que elas também sejam remuneradas, porque é um trabalho, e é um trabalho árduo. É um trabalho bonito, mas é um trabalho árduo. Violência de gênero é algo que não é algo que nos atravessa enquanto advogados. Então é para além só do processo. É algo difícil de estar. Então por isso que a gente vem lutando enquanto OAB para também a valorização das nossas colegas que estão lá no CRAM fazendo esse trabalho tão bonito e hoje está gratuito, para que elas também sejam e possam ser remuneradas. Valorizadas. E valorizadas, sobretudo valorizadas. Porque a valorização ela é muito mais do que só a remuneração. Exatamente. Né? É o reconhecimento. É o reconhecimento. A senhora falando dessa questão de acompanhar as mulheres, vocês percebem que hoje as mulheres ainda estão distantes de conhecer de fato seus direitos? Olha, ou isso já melhorou um pouco? Melhorou muito. Mas eu acredito que o maior problema, sobretudo, e eu venho pesquisando isso, não é necessariamente conhecer seus direitos. Existe um primeiro plano que é prático, que é eu conheço meus direitos, mas eu não consigo sair por. Aí eu não consigo sair por violência patrimonial, que eu falei. Aí eu vou sair desse relacionamento aqui. Eu moro com ele me sustenta, eu não trabalho. O que eu vou fazer? Como que eu vou me sustentar? Percebe que é um plano prático. Eu tenho até acesso à informação, mas eu me sinto dependente. Plano prático. Existe um outro plano que é o mais difícil. É o mais difícil da gente chegar, que é um plano psicológico, ele não é prático, que essa mulher por vezes tem dependência emocional. Porque quando a gente fala de relacionamentos e de violência de gênero, nós estamos falando de mulheres que por vezes elas vão carregar questões da infância que as fazem ficar nesse relacionamento. A gente está falando de um relacionamento que tem características específicas, então a violência em espiral, ao que a gente chama de ciclo do abuso. O que eu quero dizer com isso? Diferente do que as pessoas falam no dia a dia aí, na internet, nenhuma mulher gosta de apanhar. Por que uma mulher que sofre violência, então, continua, doutora Camila? Por quê? Ela é dependente emocional. Porque não é só apanhar. Porque, por vezes, o homem depois promete mudança. Há ali, nas etapas do ciclo da violência, o que a gente chama de lua de mel. Então, há a promessa de mudança. Há o plano prático, que eu também já falei anteriormente. Com quem vão ficar meus filhos? Será que eu vou perder a guarda? Há esse medo. E há esse lugar psicanalítico, profundo, que por vezes faz com que muitas mulheres fiquem nesse lugar. E de outro lado, a gente percebe que hoje nós estamos vivendo uma tensão social. A camada social, ela está em conflito, que é o quê? Nós mulheres, hoje, nós ocupamos todos os lugares, podemos ocupar, ainda que existam os percalços, a luta pelo espaço de poder, mas eu estou aqui hoje falando com você na televisão. Eu tenho um mestrado, tenho um escritório, tenho certeza que quem está me ouvindo também, boa parte das nossas mulheres. E aí percebe que, qual que é o lugar do homem, então? Aí ele entra em conflito. E aí a gente fala de outro tema, que é a crise da masculinidade. E aí, não sabendo onde colocar isso, aumenta-se a violência. Olha que interessante. Que aí não é uma questão só prática. Então, estou falando de violência, aqui eu já falei de várias camadas. Existe uma camada prática, de questão estrutural, existe uma camada subjetiva, de questão psicológica, e existe outra camada que vem surgindo agora com as mudanças sociais que nós estamos encarando, que é uma crise de masculinidade, que é uma crise realmente da sociedade como um todo. Então é multifatorial, e eu poderia falar outros e outros motivos aqui. E eu acredito que temos uma evolução, eu acredito que as mulheres sabem, por parte, já sabem seus direitos, mas ainda existe um caminho muito grande entre saber e efetivar esses direitos. Que foi o que eu falei no primeiro bloco. Hoje o Brasil tem uma legislação vasta, uma legislação moderna em relação à proteção de violência contra a mulher. Mas por que nós ainda temos números tão tristes? Percebe? É uma camada social. Por que o que é a lei? A lei é uma abstração. Se a sociedade não acompanha essa abstração, ela virou uma mera folha de papel. Claro, claro. A gente falou aí dessa questão, existem vários tipos de violência, né? Não é só a violência física, a violência
emocional. E o que efetivamente, assim como existe também várias atuações, várias coisas que o advogado pode fazer para essa mulher. Mas eu queria que a senhora falasse o que é mais comum, o que é mais comum e o que o advogado, né, a advogada pode fazer por essa mulher que está nessa situação. O que é mais comum é a violência como um combo. A gente pega casos que a mulher sofre todas as violências e ela sequer percebe. Então é muito comum que a mulher ela vai caindo a ficha aos poucos. O Saramago ele fala que é preciso sair da ilha para ver a ilha. É justamente isso. Quando ela sai do relacionamento abusivo e vai passando, ela, opa, eu sofri estupro. Muitas vezes ela não percebe que ela havia sofrido violência sexual. Que o não dela não foi respeitado, ainda casada. Eu sofri violência patrimonial. Demora ela entender, ela precisa sair realmente desse lugar. E aí você me pergunta qual que é o lugar do advogado, da advogada que estará atuando nessa linha de frente. É um olhar cuidadoso, é um olhar humano, porque nós atuamos com várias demandas, mas não existe uma demanda que está ali mais a sangue, a quente, ao corpo pulsante do que violência contra a mulher. Porque nós estamos falando de uma mulher que está ali psicologicamente nua, sabe? Ela está com sua alma ferida, ela está... E aí, você me pergunta o que é mais comum. São todas essas violências. Então, a mulher, ela chega muito machucada. Às vezes, o machucado que a gente vê, o resquício da violência, é o mínimo. O que fica na alma por anos, E aí, qual que é a nossa função enquanto advogada? Acolher, ser cuidadosa, ser humana, olhar nos olhos, não desmerecer, não questionar por que voltou, porque... Calma. E aí ter essa atuação técnica, humana e esse olhar realmente empático a essa mulher, para retirá-la da violência. E por vezes multifatorial, que aí vai ultrapassar o nosso limite. Eu, Camila, sou advogada. Eu sei os caminhos técnicos. Você que está me assistindo que é advogada, a mesma coisa. Então, às vezes é caminhar com os nossos colegas psicólogos, com os nossos colegas psiquiatras, fazer indicação. E aí entra novamente os problemas, porque nem sempre a cliente vai ter condição de fazer isso, a mulher vai ter condição de fazer isso. E aí procurar a importância do município, a importância do CRAM, a importância de pensarmos políticas públicas, porque sendo multifatorial requer respostas multifatoriais também. E antes da gente encerrar, você falou aí da questão do julgamento, né? Que o advogado, a advogada não pode fazer esse julgamento, até porque cada caso é um caso, e essas mulheres elas já sofrem julgamento dentro da própria família, dentro do próprio núcleo, né? Eu queria que a senhora reforçasse essa questão para quem está em casa, para as advogadas e principalmente para as mulheres. Se elas têm medo de não procurar por serem julgadas, a senhora mandar uma mensagem de incentivo mesmo, para sair dessa violência, para sair dessa zona que ela vive hoje. Tem um quadro que eu gosto muito, que eu vou pedir para todo mundo dar um Google nesse quadro, chama A Queda de Ícaro, um quadro super antigo. Para quem não sabe, Ícaro, ele foi condenado e aí ele tenta fugir do labirinto que ele foi condenado. E ele constrói asas muito grandes para fugir desse labirinto. Ícaro deixa esse labirinto e ao voar muito perto do sol ele cai. É o momento mais icônico da vida do Ícaro, é a queda, o apogeu, ele foi lá no alto e caiu. E aí quando você olha essa pintura e você procura o Ícaro, você quase não o vê. E o que eu quero dizer com isso? As nossas quedas de Ícaro, elas não são tão importantes assim para as pessoas. Nossa vida, muitas vezes, não é tão importante assim para as pessoas. Nossa vida só é importante para nós mesmas. Sua vida é importante para o seu filho, sua vida é importante para a sua mãe. Sua vida é importante para as pessoas que estão ao seu redor, que efetivamente te amam. Agora, você vai deixar de ter uma vida plena, de voar perto do sol, de sair das suas prisões psicológicas, das suas amarras, por medo de julgamento? As pessoas vão continuar vivendo as vidas delas. No quadro, o lavrador está lá, o pescador está lá, a vida continua, apesar das nossas quedas de Ícaro. E eu tenho certeza que ao você deixar esse relacionamento abusivo, deixar esse casamento infeliz, você efetivamente sim poderá voar muito perto do sol, encontrar uma vida plena, sair desses labirintos e ser efetivamente feliz. Porque todo mundo nasceu para ser feliz, você não nasceu para ser triste.
Infelizmente, o nosso tempo, né, o programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer pela participação, por essa mensagem. Essas mensagens, né, foram tantas importantes que vai chegar aos nossos telespectadores. Muito obrigada e estamos aqui sempre à disposição para recebê-la quando tiver novas ações, né, que são de interesse da população, que são de interesse da mulher. E para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres advogadas, né, e também para as mulheres de toda a cidade. Eu agradeço o convite. Esses espaços são muito importantes justamente para pensarmos novas políticas, pensarmos como que a gente pode melhorar nosso município. E a mensagem que eu posso dizer para você que é mulher, para você que é mulher advogada, quero aqui agradecer toda a minha comissão, doutora Darlis, que está inclusive à frente do núcleo, a nossa vice, Graciete Priotto, nosso presidente, doutor Herbert, todas as pessoas que lutam aqui na cidade para essa emancipação feminina, um muito obrigada. E a mensagem que eu poderia dizer é aquela: o que a vida quer da gente é coragem. É o que Guimarães Rosa nos ensina. Coragem, coragem para ser quem você é. Coragem para viver seus sonhos. Coragem para encarar os desafios, que são muitos, mas que valem muito a pena ser encarados. Termina aqui mais um Câmara Mulher. Hoje recebemos a advogada Camila Lima, presidente da OAB Mulher, que falou sobre as ações, os trabalhos e outros assuntos importantes para as mulheres de nossa cidade. Você acompanha outras entrevistas nos nossos próximos programas. Até lá!